Então, muito boa noite. Mais uma conversa com uma convidada muito especial, e já vou dizer o porquê. Neste nosso programa, temos em quarentena aqui em Portugal, e que se chama, e que tem o título de Em Casa e com os seus filhos. Especial porquê? Especial porque temos uma convidada do nosso país irmão, o Brasil, uma professora doutorada em Psicologia pela Universidade de São Paulo e que é professora na Uninove de São Paulo. Estamos a falar da minha querida amiga, que já o posso considerar como tal, porque já colaborei também num livro que está para editar sobre o brincar, a professora doutora Rosa Afonso. Antes de mais, eu quero agradecer por estar aqui conosco e a oportunidade que temos de ouvir e de conhecer as suas experiências e, antes de mais, também introduzir a temática que nos traz nesta conversa. A temática de hoje é o papel dos pais nas dificuldades escolares das crianças. E esta temática é extraordinariamente importante quando nós temos a telescola novamente em Portugal, quando nós temos programas exaustivos que o Ministério da Educação nos puseram agora e que muitos pais neste momento estão em casa sem saber o como fazer aos filhos, porque há toda uma novidade. E vejam só qual é a nossa ousadia de convidarmos uma professora do Brasil a falar sobre esta temática. Nós somos mesmo e extraordinariamente ousados. Por isso, professora Rosa, muito obrigado por estar aqui connosco e para si vai ser uma tarefa extraordinária a falar sobre temáticas que neste momento estão no dia a dia. Ainda hoje eu acabei de editar também um artigo para um jornal aqui em Portugal. São temáticas que estão no dia a dia aqui em Portugal. Por isso, agradeço uma vez mais a sua colaboração e vamos iniciar a nossa temática. Ok. Eu que agradeço o convite do professor Mário. É um prazer imenso estar aqui compartilhando, né, alguns conhecimentos, algumas angústias, né, que a gente acompanha com os pais neste momento tão difícil para as famílias, creio, aqui no Brasil e também creio que também em Portugal, né? Falar um pouco sobre as dificuldades, né, que os pais enfrentam com as crianças, né, dá a impressão que é como se isso fosse algo um pouco diferente daquilo. É como se essas dificuldades fossem diferentes, né, não existiam anteriormente, né. Claro que a gente observa que os pais se mostram, às vezes, muito preocupados no seu papel, né? Às vezes até numa certa responsabilidade maior, né? Diante das crianças, né? Tendo em vista, né, que a escola, é como se a escola tivesse transferido para as famílias o papel que é dela, né? Então, esse é um momento em que os pais se perguntam, será que eu estou ajudando meu filho? Como eu devo ajudar, né? Ou será que isso não é uma sobrecarga para mim, né, neste momento, né? Será que este é realmente o meu papel, né, de estar realmente acompanhando as crianças? Então, são perguntas que a gente observa, né? E também outra preocupação, né, o que os pais às vezes têm, às vezes com a própria tecnologia, né, de que maneira ele pode acrescentar ou
ajudar as crianças, né, em relação à tecnologia, em relação às lições das crianças, né? Será que o meu papel tem que ser um pouco diferente, né? Enfim, né? São preocupações que normalmente os pais, e creio que os pais do Brasil, pais de Portugal, pais do mundo inteiro têm em relação ao processo da aprendizagem das crianças, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que começar a se perguntar, né, é o que são realmente essas dificuldades escolares, né? Normalmente, qual a preocupação dos pais, né? Será que meu filho, com esse processo, ele vai apresentar um bom rendimento escolar, né? Será que ele vai realmente aprender? Né? Porque são preocupações normalmente que os pais têm, independente deste momento ou de outro, né? As famílias querem que seus filhos aprendam, né? E aprendam, em geral, por uma razão que querem que os filhos se desenvolvam, né? Que eles cresçam, né? E normalmente os pais, às vezes, que eu observo, né? Será que meu filho está compreendendo as atividades que estão sendo ensinadas, né? Até que ponto essa tecnologia não está dando às crianças de algo que é essa interação da aprendizagem, né? Então, será que as crianças estão realmente aprendendo e estão entendendo as atividades propostas pela escola, né? Alguns se preocupam também com o comportamento das crianças, né? Poxa vida, né? Eu observo que meu filho está com uma dificuldade de se concentrar nas tarefas. Como é que eu posso ajudá-lo? Alguns se recusam a realizar determinadas tarefas, né? Outros mostram uma certa agitação, né? Ou um certo, que a gente chama boring, né? Como se fosse assim, uma coisa enfadonha, né? Uma coisa diante de uma tele, né? Sim. Claro que inicialmente para as crianças, o que eu observei aqui, né? Eu não sei se foi alguma coisa que se observou também. Inicialmente as crianças acharam o máximo, né? Ficaram inteiramente sensibilizadas com o contato com os professores, sensibilizada com o contato com as atividades propostas, a interação, principalmente as escolas que proporcionaram a interação com o grupo, né? Porque você pode fazer o processo da aprendizagem simplesmente gravando uma aula e enviando para as famílias, né? Ou você interagindo diretamente, né? E fazendo o processo da aprendizagem com a criança direto. Essas aulas online que eu observei, né? Que acompanhei, tive a oportunidade de acompanhar, foram extremamente gratificantes para as crianças. Algumas crianças que, inclusive, não falavam, passaram a participar, né, durante as aulas. Então, isso para as famílias foi maravilhoso, né? Agora, obviamente que as dificuldades de aprendizagem, se elas existiam antes, elas continuaram. Né? Então, é claro que os pais se sentem agora extremamente responsáveis e mais responsáveis, porque antes você acompanhava essas dificuldades durante a realização das tarefas. Depois, os professores tinham, ou a escola tinha esta função, né? Os pais, na verdade, às vezes ficavam tranquilos, essas dificuldades que eles acompanhavam, eles também poderiam estar dividindo isso com os professores, né?
Agora, o que eu sinto, não, a responsabilidade aumentou em relação às famílias, né? E isso é um cuidado que os pais devem ter, né? Não é a responsabilidade dos pais, os pais não são pedagogos, né? Eles estão ali para acompanhar, né? É claro que as crianças aprendem com os pais, com os tios, com os colegas, com os avós. Nós somos educadores. Perfeitamente. Né? Toda a gente faz parte do núcleo direto da criança, obviamente que são os educadores da criança. Agora, cada um no seu limite e cada um na sua função. E aquilo que a professora está a dizer, e muito bem, eu agradeço as suas palavras antes de mais, é que neste momento aquilo que se está a passar, tanto em Portugal e pelo que eu vejo no Brasil, é que se está a pôr o ónus também na mão dos pais. O que não é absolutamente nada positivo, porque obviamente que os pais não podem nem devem sentir-se neste momento professores, porque não é a competência deles. E depois também não faz sentido absolutamente nenhum, para mim, estarmos a acarretar também este tipo de responsabilidade em muitos professores que não se sentem à vontade com as novas tecnologias. Porque em Portugal ainda hoje há uma classe muito grande de info-excluídos. Perfeito. E que neste momento, de um momento para o outro, e que, nomeadamente aqui em Portugal, as diretrizes nunca foram muito a favor das novas tecnologias. Quando digo isto, digo as diretrizes do Ministério da Educação. E neste momento, no mês, as diretrizes alteraram por completo e aqueles professores que nunca foram obrigados, nem treinados, nem trabalhados, nem planificados para estas novas tecnologias, estão-se a ver abraços com situações altamente catastróficas porque não sabem, não entendem, muitos deles nem computadores têm em casa, muitos deles nem ligação à internet e não foi perguntado absolutamente nada nem a ninguém. Por exemplo, aqui em Portugal, no teletrabalho, as empresas dão o computador e a internet para as pessoas levarem para casa e aos professores não foi perguntado absolutamente nada disso. Exatamente. E neste momento há aqui um trinómio algo complicado, que é a criança, os pais e o professor. E eu dentro desta minha interação aqui, deixava-lhe esta questão também no ar, professora. Sim, eu penso assim, eu acho que nós estamos aqui dando ênfase aos pais, né? O nosso tema é voltado para os pais, né? Mas, evidentemente, não podemos esquecer, né, a angústia também dos professores, né? Então, nós temos que... Porque também são responsáveis, se sentem responsáveis e são responsáveis pelo processo educativo de uma criança, né? Em todas as suas fases, né? Desde do infantil, na adolescência, aqui na adolescência até tem uma responsabilidade até, se a gente pensar, né, muito maior, assim, no sentido de que existem os vestibulares, né? Os alunos têm que estudar para entrar nas faculdades, enfim, eles vão perder o ano, né? Eles não vão... E em relação às tecnologias, aí voltando às questões, né, para os pais, nós temos um problema gravíssimo, porque a maioria das famílias, né, no Brasil, às vezes tem 3, 4 filhos em diferentes etapas. E um único computador, né? Então, como lidar com essas questões? Como é que o pai ou as famílias vão lidar com essas questões? Como é que ele não tem? Ele tem um computador, se é que tem. Se é que tem. Se nós... hoje em dia, assim, eu diria que aqui no Brasil, né, a gente teria, assim, a maioria tem o seu celular. Tem. O acesso à tecnologia
ela existe, mas não é todos, né? E a gente tem as populações que a gente chama populações mais desprovidas, não é? Desfavorecidas, sim. Nem sequer tem essa tecnologia dentro de casa. Então, a escola e os governos, enfim, né, eles têm essa responsabilidade na medida em que eles propõem esse ensino online, né? Se é um ensino online, então, obviamente, as famílias têm que ter acesso a isso, né? Então, isso é coisa meio que óbvia, mas nós temos que nos preocupar, né? E no caso, obviamente, nós estamos ouvindo aqui esqueci de desligar o meu... não há problema, do relógio. Desligar, na verdade, é um relógio que eu tenho, né? Que foi do meu avô, que veio de Portugal. Pronto. Então, ele tinha que... É um relógio capelinha ele de tinha que tocar. 1900, Então, né? se era em Portugal, ele deve ter sentido e tinha que tocar. Então, claro. ele está sempre me lembrando um pouco, né? Aqui na minha casa tem muita história aqui de Portugal. Porque, afinal, ele deve ter pressentido que estava a falar com português e ele teve que dar o ar da sua graça. Fez ele muito bem. Claro, a minha família toda claro. portuguesa, né? Mas, enfim, né, a gente tem que, né, pensar nessas condições. Eu acho que os pais têm que, sim, reclamar, né? No caso, ele tem que entrar em contato com a escola. Eu acho que ele tem que compartilhar todas essas dificuldades, seja a nível material, seja a nível físico. Nós estamos aqui falando do Brasil, nós temos a maioria da população, uma população que, às vezes, a gente fala assim, temos que ter um local propício, né? Como falar num local propício? Às vezes, se as famílias moram em cômodos extremamente pequenos, onde tem 8 pessoas morando junto, né? Então, e é claro que num processo de aprendizagem, os pais têm que se preocupar com esse momento, a duração de uma aula, o local físico desta aula, os recursos materiais para esta aula. Então, é algo que, obviamente, deve ser discutido com quem? Ser discutido e compartilhado com a escola, não é? Na medida em que os pais estão enfrentando este momento. Mas, assim, o que eu observo também em relação às preocupações dos pais, né? Em relação às... O que é uma dificuldade escolar? Né? Uma dificuldade escolar, ela pode, assim, a nível, assim, geral, a gente pode pensar assim, é o meu filho que está com dificuldade de pensar, ou às vezes até de memorizar, né? Então, isso são 2 pontos que a gente fala, são pontos tão simples, né? Imagina, mas são, por trás dessa preocupação, existe grandes teóricos por trás dessa preocupação, né? Então, o pai tem que se preocupar, sim, se o filho ele está raciocinando, se ele está conseguindo acompanhar, organizar aquelas informações, né? Eles têm que ter essa preocupação. Não que ele é o responsável para sanar essas dificuldades, mas ele é alguém que pode ajudar nesse processo, né? Não que ele é o responsável por sanar, né? Aliás, aprendizagem são os professores, os pais e a criança também. Perfeitamente. É responsável pelo seu processo de aprendizagem, né? Quando a gente fala em recordar, né?
Ou é uma coisa assim, nossa, por trás disso tem uma série de teorias sobre memória, sobre o quanto de informações que meu filho pode adquirir, né? Essa quantidade de informações, ela está adequada, não está adequada, né? Ele tem essa condição de absorver todo esse conhecimento, né? Enfim, né? A gente tem que, em síntese, né? E o que eu vejo, né? No caso dos pais, né? O que os pais se preocupam em relação às dificuldades de aprendizagem? Será que meu filho sabe escrever, ele sabe falar, ele sabe passar os seus conhecimentos, né? Ele sabe raciocinar, ele sabe organizar essas informações, né? Enfim, né? A gente também teria que pensar o que não é dificuldade de aprendizagem, mas que, no fundo, é o que a gente chama os transtornos de aprendizagem. A gente tem que saber diferenciar o joio do trigo, né? Como dizia meus pais, né? Por exemplo, a gente não pode... o meu filho, ele está muito quieto, ele está muito voltado para si, né? Dificuldade de aprendizagem não é ser autista, né? Autismo não tem nada a ver com dificuldade de aprendizagem. A dificuldade de aprendizagem não tem nada a ver com uma hiperatividade, um déficit de atenção, né? Dificuldade de aprendizagem, eu posso ter um comportamento hiperativo, eu posso ter um comportamento de déficit de atenção, mas eu não ter absolutamente nada a ver com déficit de atenção, né? Eu posso estar com... a dificuldade de aprendizagem é um momento, é uma coisa circunstancial, que faz parte do desenvolvimento, né? Então, aliás, quando alguém diz assim, olha, eu não estou tendo dificuldade de aprendizagem, a gente fala, e esse daí não está aprendendo, né? Porque a aprendizagem, ela é movida por angústias, ela é movida também pelo erro, né? É no erro que nós aprendemos. Que aprende, né? Então, agora, né? Obviamente, por exemplo, eu tenho pais que dizem assim, agora, atualmente, né? Dizem assim, olha, ele não quer assistir a aula. Eu não posso chamar isso de uma dificuldade de aprendizagem. Eu teria que tentar ver uma questão comportamental, por que isso não está ocorrendo. Mas eu não posso chamar assim, se eu não assisto a aula, obviamente, eu não vou ter dificuldade. Claro, isso é desmotivação. Não é? Então, tem aí uma desmotivação que daí eu tenho que investigar o que está por trás disso, né? Então, a gente também, e aí entra uma questão, né? Os pais, quando observam ou que a criança resiste às tarefas, não quer realizar as tarefas, ou que fica agitada, enfim, não consegue se concentrar, os pais começam a se questionar. Será que é o método? Será que é meu filho que não tem a capacidade intelectual? Né? Ou, né, às vezes, né, que também às vezes ocorre, ele é tão inteligente, né, que isso que está sendo solicitado é algo muito simples para ele, né? Sim. Será que ele é preguiçoso? Né? Normalmente os pais, a gente ouve bastante, olha, ele tem muita preguiça, né? E nesse sentido, uma das coisas que os educadores têm solicitado, insistido muito, né, que é fundamental no processo de aprendizagem, é manter uma agenda, né? O que é manter uma agenda? Uma agenda, ela é fundamental. Ela é fundamental não é porque, então ele tem que cumprir regras. Não. O nosso sistema físico, ele funciona à base de regras. A gente depende de uma rotina. E a educação também depende disso.
tá? Então, uma das coisas que a gente tem que, meio que, estando em casa, tentar inserir é esta rotina do processo educativo, né? Então, isso é uma das coisas que é fundamental tentar inserir, e que não é uma coisa simples, né? Manter uma rotina, então é o horário de você assistir a aula, o horário de fazer as tarefas, né? E as regras são extraordinariamente importantes. Acho que o papel dos pais nas regras é muito importante. Outra coisa que a gente também tem que se perguntar, porque as crianças estão com problemas de sono, problemas na alimentação, né? E que os pais, inclusive, observam isso. Ah, meu filho agora ele quase não dorme, ou então ele trocou totalmente o sono. Eles não observam, eles promovem. Os pais promovem isso muitas das vezes com a falta de regras e com a falta de horários. Então, as famílias, de alguma maneira, têm que manter essas regras, porque as famílias também estão completamente desafiadas, não é? Mudou totalmente a maneira de se organizar dentro de casa, né? A gente não estava... Eu nunca me vi numa situação de ficar confinada dentro de casa, né? Eu nunca me imaginei que é diferente. Não é? Aliás, eu não, nem na minha infância, né? Nunca me vi numa situação dessa. É claro que mudou completamente a rotina das famílias. Totalmente, né? Agora, obviamente, a manutenção de uma rotina, seja de alimentar, seja do sono, né? Seja de uma rotina das lições, né? Do acompanhamento escolar, ele tem que ser mantido. E das tarefas. Por conta de que isso colabora no enfrentamento das dificuldades, que são as dificuldades escolares, são esperadas, né? Um professor que ensina para o aluno não ter dificuldade, ele não é um professor, não é um bom professor, né? O professor, ele instiga, ele faz o aluno ter dúvidas, né? Ele faz o aluno, e obviamente isso faz parte das dificuldades escolares. Então, se o pai de alguma forma está angustiado, está vendo que o filho não aprende, porque é isso que eu também tenho observado. O fato, às vezes, da criança não aprender, deixa os pais completamente angustiados, né? Com a própria aula, mas isso faz parte, né? Faz parte do processo, né? Então, a única coisa que nós temos é que acompanhar, anotar essas dificuldades, né? E, obviamente, compartilhar com a escola. E não entrar num processo assim, eu não sou capaz de ajudar o meu filho. Negação. Culpa, né? Ou então, ao contrário, esse professor, essa escola não está ajudando ou não está colaborando com o processo de aprendizagem. Se nós entrarmos num processo de culpabilização, né, isso não vai colaborar, isso não vai ajudar nesse enfrentamento das dificuldades, do processo das dificuldades escolares, né? Culpabilização não ajuda em nada, ela só atrapalha. Tá? O que a gente tem que, na verdade, anotar, como pais, o que será que fez com que ele não aprenda? Né? Será que eu tenho eu consigo ter esse entendimento? Né? Alguns pais, às vezes, até se perguntam, ele no desenvolvimento dele, às vezes, começam a rever algumas coisas no desenvolvimento. Isso é ótimo, né? Por exemplo,
ele teve algumas dificuldades, ele já tinha essas dificuldades anteriormente. Ou, né, uma das coisas que eu falo com muita frequência, né, com os pais, né, geralmente, às vezes, existem os pais superprotetores, né, que fazem tudo pela criança, isso independente da faixa etária, né? Às vezes, até nas mães que trabalham muito, elas acham mais fácil fazer pela criança do que... É mais fácil eu pôr a comida na boca e vamos em frente, né? Então, são questões educacionais que, às vezes, a gente não se pergunta, será que... De que maneira isso afeta o processo da aprendizagem da criança? Afeta muito, né? Fazer pela criança, ou então, por exemplo, quando você dá tudo na boca da criança, né? Quando você oferece tudo prontinho para a criança fica numa condição passiva. Ora, como é que isso vai se expressar na aprendizagem? Ela vai se colocar de uma maneira passiva também. Perfeitamente. Então, essa passividade, às vezes, já fazia parte do processo que a gente chama do vínculo afetivo e que ele se expressa no modelo de aprendizagem. Então, por exemplo, uma criança que fica só passiva, ela não participa, né? Às vezes tem por trás aí uma certa superproteção educativa, né? Isto é assim, a mãe de todas as competências... Sim, sim. É claro que os pais têm que se questionar, né? Tem saídas? Claro que tem. Não adianta ficar na culpabilização. Tem saídas. Como fazê-lo com que adquira maior autonomia em relação às coisas, né? Dá trabalho. Eu vou te ajudar você a arrumar a sua gaveta. Arrumar uma gaveta, né, é um processo cognitivo fantástico. Além de ajudar na organização emocional, nós estamos ajudando na classificação, a gente está ajudando no estabelecimento das relações, ordenar, classificar. Ordenar, classificar é como funciona o cérebro. Então, imagina uma mera arrumação de gaveta, uma mera arrumação de gaveta. E ajuda, inclusive, a ele ter autonomia. Criatividade. Isso não é uma coisa muito simples, né? Porque, olha, eu vou te ajudar você organizar a sua mala, os seus livros. Não é uma coisa simples, tá? Agora mesmo, se eu pudesse mostrar para vocês, a minha mesa está cheia, né, de livros e, enfim, obviamente eu vou ter que ter um momento para organizar tudo isso, né? E para isso eu tenho que acionar todo um sistema neurofisiológico e que isso vai ajudar na classificação e na organização da pessoa, né? É o que a gente chama sistematização. Se a criança não sabe organizar olha só, a criança não sabe organizar uma gaveta, como é que ela vai saber sistematizar, organizar a solicitação de um problema de matemática? Não faz. Um problema de física? Pior. Ela tem que aprender isto. Isso nós estamos, no momento, numa oportunidade ímpar. Por incrível que pareça, as crianças estão mais próximas das famílias. As famílias têm sim que chamar essas crianças para as tarefas escolares e tarefas domésticas. As tarefas domésticas são fundamentais para o processo de aprendizagem. Então, se eu não fazia isso antes, né, eu estou tendo uma oportunidade para desenvolver isso, tá? Então, nós não podemos abrir mão deste momento
onde algumas crianças até falam assim, eu estou adorando porque meu pai e minha mãe estão agora dentro de casa. Professora, deixe-me só fazer aqui um parentezinho. Eu ainda outro dia escrevi um artigo a dizer que o Covid-19 é o melhor amigo das crianças. Porquê? Porque as crianças, há muitos anos, que andam a alertar os pais para a falta de tempo que os pais têm para com elas. E a melhor prenda que as crianças querem dos pais não são as prendas materiais, mas sim o tempo partilhado com os pais. Mas é aquele tempo verdadeiro, não é aquele tempo em que os pais estão em casa e que os põem à frente de um tablet para eles não os maçarem, porque os pais ainda têm coisas para fazer. E, neste momento, as crianças estão a viver uma época áurea do seu desenvolvimento pessoal, porque podem partilhar todas as experiências que nunca o fizeram com os pais. E aquilo que a professora está a falar é extraordinariamente importante, porque neste momento os pais também têm uma grande oportunidade para se aproximarem mais dos seus filhos, para educarem os seus filhos em valores, que é uma grande falha do século XXI, é a falta de valores que existe na nossa sociedade, e nomeadamente a construção do indivíduo através da partilha de experiências, que era algo que estava a cair completamente em desuso nas nossas famílias. Por isso, e corroborando com aquilo que a professora estava a dizer, isto é uma época extraordinária para as famílias e para a união familiar e para a tal transmissão de valores que não se transmite na escola. Porque é assim, a escola tem o seu trabalho na construção do indivíduo, mas os pais têm um trabalho muito mais importante ainda, porque a escola está lá para transmitir conhecimento. Os pais estão para transmitir os valores e as tais competências sociais que o indivíduo tem que ter. E neste momento estamos numa época que isso é extraordinário e está a acontecer, porque os pais, e corroborando mais uma vez naquilo que a professora disse, e tudo o que disse foi extraordinariamente importante, estavam a transmitir para a escola, a tentar que a escola fizesse o trabalho deles, porque eles não tinham tempo e estavam como é que eu ia dizer, estavam a escudar-se na escola todo este trabalho que deveriam ser eles a fazer em casa. E estamos numa época extraordinária. E as crianças estão contentes. Eu, por exemplo, a minha filha tem 8 anos de idade, ela diz, eu tenho muitas saudades dos meus amigos, mas estou a passar, ela tem, neste momento, tem a lucidez para dizer, estou a passar tempos extraordinários com o meu mano, com a minha mãe e com o meu pai. Exatamente. Isto é lucidez, e as crianças são muito mais lúcidas, mais responsáveis e mais extraordinárias do que aquilo que nós pensamos. E isto também está a educar os adultos a este nível. Eu sou psicóloga também, né? Trabalho na área da educação, mas também trabalho na psicologia clínica, né? E obviamente, eu trabalho com uma população que já vem com uma série de questões, com problemas, né? Um dos problemas maiores em termos educacionais, nesses casos, já com uma certa gravidade, é a negligência educacional, né? Ou o abandono educacional. E que é interessante, as crianças têm reagido de uma maneira extremamente positiva. Agora eu posso ficar com meu pai e com minha mãe, né? E veja, o que isso tem a ver com a educação ou com a aprendizagem? Muito, né? Por exemplo, a gente normalmente, quando a criança aprende, a gente diz assim,
Ah, ela aprendeu porque ela é inteligente. A gente não fala assim, é porque ela é amada, né? A criança, ela aprendeu porque ela é amada. Perfeitamente, fantástico, muito bom. Né? É isso mesmo. Então, ela é apoiada pelos pais, né? Obviamente, a gente não pode esquecer que os problemas familiares continuam a existir, né? Se por um lado a criança viu esse estreitamento das relações, né? A gente não pode esquecer, se os conflitos existiam anteriormente, né? Eles continuam a existir. Por exemplo, atualmente, nós temos uma... Você sabe que aqui no Brasil nós temos uma série de pesquisadores que estudam a violência doméstica, né? Sim, sim. Então, há pesquisadores já mostrando dados que houve um aumento da violência doméstica. Sem dúvidas nenhuma. Né? Sim, sim. Então, a gente não pode dizer assim, então agora vivemos o mundo de Alice. Não, né? Nós temos os conflitos, eles existem, fazem parte dos relacionamentos, né? Só que nós temos que aproveitar esse momento, as famílias têm que aproveitar, inclusive estreitar esses laços, né? E dar vazão a esse processo, porque afinal das contas, né? Pegando aqui já um pouco da Sarah Pain, né? A Sarah Pain dizia, né? A aprendizagem, ela se faz pelo amor, né? A gente, normalmente, eu vim de família portuguesa, não é? Então, obviamente, não, a aprendizagem é pela utilidade, você tem que ser útil, você... Não, mas você tem que ter prazer, primeiramente, né? Você, é a mesma coisa que aprender você aprende a andar de bicicleta. É muito difícil aprender a andar de bicicleta, né? Mas o prazer que isso dá depois que você aprende, a liberdade. Você esquece todas as dificuldades que... Então, é em busca desse prazer nas crianças, é esse prazer que eu tenho que identificar dentro da minha casa, né? A criança, eu observo isso no comportamento dela, né? O prazer da aprendizagem, às vezes a gente fala, meu Deus, será que isso não existe? Isso é utópico? Não é utópico, não, né? O objetivo de um processo de aprendizagem é esse prazer pelo conhecimento, né? E fazer nos adolescentes, eles estão extremamente preocupados, né? A gente observa, assim, uma preocupação, eu não quero perder meu ano, eu preciso aprender essa matéria, eu preciso estudar. Quer dizer, eu vejo nos adolescentes uma busca de querer introduzir um certo autocontrole e um estudo mais direcionado, né? Esse envolvimento pelo processo da aprendizagem em função de toda uma preocupação que eles têm com o seu futuro, né? E ainda bem. Porque têm objetivos concretos e neste momento estão a ver que esta situação pode estar a pôr os objetivos que eles têm em causa. E é daí a preocupação deles. Pensando nessas questões dos problemas, né? Então, vai aí o que fazer, por exemplo, diante das resistências de aprendizagem, né? Então, ele não quer aprender. Primeira coisa que a gente tem que se preocupar, se não é uma reação, é o que a gente fala assim, é um sintoma, na verdade, porque ele está querendo me mandar alguma mensagem. Muitas vezes, a gente tem uma expectativa em relação à criança, e a criança reage. Você tem uma expectativa? Eu vou contradizê-la, né? Então, a gente tem que observar, por isso que a gente não pode... a gente tem que tentar, né? Acompanhar as aprendizagens e não tentar suprir a aprendizagem, né?
na medida em que a gente mostra que a gente tem que suprir, que ele precisa aprender, que ele... Não, quem tem que sentir a necessidade de aprender é ele, e não você. Fantástico. Né? Então, a gente tem que verificar se essa reação, essa resistência não é uma resistência a alguma coisa reativa, que a gente fala reativa ao nosso comportamento diante dele. Né? Uma outra coisa, a questão da superproteção. Né? Se eu sou muito superprotetora, obviamente, ele vai se colocar de uma maneira passiva diante da aprendizagem. Né? Então, eu tenho que introduzir, não é na questão das tarefas escolares, eu tenho que introduzir isso na vida dele como um todo. É nas tarefas, no geral, no seu dia a dia. Né? Então, eu tenho que me questionar, assim, bom, então como é que de alguma maneira eu posso desenvolver nele uma autonomia? Autonomia, maior autonomia. A autonomia, ela é fundamental. Aliás, para você se apropriar, quando você... Eu sou dono do meu prazer, do meu conhecimento, isso é maravilhoso. Mas aí temos-lhe a passar responsabilidade também. Ora, aí está. Obviamente, claro. eu vejo os meus alunos, assim, quando eles se apropriam daquele... Eles ultrapassam a gente. Perfeitamente. Eles ultrapassam. É extraordinário o trabalho que eles fazem com a autonomia. E uma outra coisa que a gente também tem que levar em conta, e que aí entra aí, o que eu vejo nas famílias, né? As famílias continuam com seus problemas. Obviamente, por exemplo, eu posso estar numa família que os pais estavam se separando, a mãe está com câncer e o pai ficou desempregado. Isso tudo ao mesmo tempo. A gente não vai querer. Ou então ele perdeu a avó que ela tanto queria. Então, nós temos que levar em conta, né, se ele não está conseguindo, né, se tem alguma situação, né, alguma coisa que o está preocupando. Às vezes, um luto não bem resolvido. Eu trabalhei com famílias vítimas de latrocínio e suicídio, né? As crianças, né, a primeira coisa que decaía, ia lá para baixo, era a aprendizagem. Perfeitamente, claro. Extremamente bem, né? Ela teve uma perda violenta, aprendizagem de repente. Não é? Enquanto o luto não estiver feito, as coisas não... Então, obviamente, nós temos que estar atentos, sim, aos conflitos, né? Uma criança que observa os pais em conflito, obviamente, ela não... ela está em conflito interno, né? E não desenvolve. Não vai fazer o menor sentido ela ficar lá ouvindo a história, ou às vezes ouvindo uma história de conflitos, né? E querendo fugir desse tipo de conhecimento, né? Então, nós temos sim que estar atento a essas questões emocionais, né? E uma coisa que eu falo, né? Assim, o que as crianças, os adolescentes esperam dos adultos? A primeira coisa que eu acho fundamental, né, é a empatia. Isso em relação às dificuldades de aprendizagem. O que é empatia? Não me colocar no lugar do outro. É meio difícil mesmo, porque às vezes a gente, como os pais, imagina uma coisa tão simples, como é que ele não aprende? Né? Mas não é tão simples, a aprendizagem não é simples. Né? A construção, né? A própria construção neurológica é complexa. Né? A apreensão do conhecimento, ela não se faz, como eu disse, sem dificuldades. Então, se colocar no lugar do outro, acho que, inclusive, os próprios professores hoje, né? Eu estive conversando com os professores, eles têm que ser muito empáticos, né? Sim. Respeitar, para conquistar. Dar um momento para as crianças se manifestarem, as crianças e o adolescente se manifestar, né? O que está acontecendo com você, né? Criar espaços, né? De que maneira você acredita que eu posso estar te ajudando?
Você acha que eu estou te ajudando? No que eu estou te atrapalhando? Isso é empatia, né? Eu tentar me colocar no lugar do outro, tá? E, obviamente, isso que tem a ver, né? Estabelecer um vínculo afetivo. Sem vínculo não existe aprendizagem, né? Vínculo relacional, se nós somos negligentes, se nós mostrarmos indiferença, se eu, como professora, ficar simplesmente querendo passar conteúdo para os meus alunos, eles não vão empatizar e não fazem nada. Eles têm que ter o seu momento de expressar aquilo que eles, as dúvidas ou o desconhecimento, Sim, não é? Sim, nós temos que prestar bastante atenção na questão do vínculo, né? Então, outra coisa, a aprendizagem, ela deve ser compartilhada. Quando eu falo compartilhada, é compartilhada com a criança, mas também com... O pai não pode se sentir sozinho, irresponsável, né? Ele tem que compartilhar também as suas dúvidas. Quem diz que ele não tem dúvidas? Aliás, um pai hoje, principalmente dos adolescentes, estudar uma física, química, é uma coisa... Tem pais que falam, olha, absolutamente consigo te ajudar. Claro, logicamente. Então, esse adolescente, ele vai precisar discutir com a escola, você tem que incentivar. Se ele é muito inibido, ele tem que... Aí é que entra o papel dos pais, aí, de ser o intermediador dessas dificuldades, né? Outra coisa, né, que a gente tem que pensar na autoestima. Eu não conheço nenhuma criança, nem adulto, nem adolescente que queira ir mal na escola. Ou que não queira aprender. Eu não conheço. Em todos esses 32 anos, as pessoas querem crescer, elas querem, a não ser, por exemplo, às vezes ela pode estar num estado depressivo. A pessoa no estado depressivo, ela fica realmente sem vontade absolutamente de nada, não é só aprendizagem. Mas não que ela não queira sair disso. Às vezes ela quer uma ajuda para sair disso, né? Então, aprendizagem, a gente tem que partir do pressuposto de que as crianças, o jovem, o adolescente, ele quer aprender, né? Não existe quem queira desaprender, não existe isso. A aprendizagem é algo que o ser humano busca. E, óbvio, nós temos que incentivar. Há uma autoestima, uma crítica, né? Um pouco violenta, que às vezes a gente escapa, como pais, né? A gente escapa. Eu não posso esquecer dos tamancos que eu levei na cabeça. Meus pais, eu levei muita tamancada. E os meus pais usavam tamancos. Eu não estou falando tamanco no sentido metafórico, não. Literal. Literal, sim. Pois, né? Eram tempos diferentes, claro. Isso me trouxe consequências? É claro que trouxe. Eu tive muitas dificuldades também no início da aprendizagem. Depois, com o tempo, com a ajuda dos professores, a valorização da família. Eu tinha minha mãe, meu pai entendia que mulher tinha que aprender a cozinhar, bordar, costurar e nada mais. A minha mãe não, minha mãe valorizava o conhecimento, um outro tipo de conhecimento, não só esse, né? Então, nós não podemos esquecer, se você não valoriza o processo de aprendizagem da criança, ela não vai conseguir passar isso para o processo de aprendizagem dela, né? Professora, estamos a terminar, eu peço imensa desculpa, a nossa conversa está extraordinária, mas eu ainda tenho aqui
4 questões para lhe fazer, mas de resposta rápida, ok? Ok. Vamos agora ter poder de síntese. A primeira questão tenho aqui para lhe colocar, e dentro daquilo que estivemos a conversar até agora, quais as dificuldades que os pais enfrentam com as crianças? Eu acho que eu já coloquei algumas dessas dificuldades, mas eu queria acrescentar mais algumas, né? Eu penso que eu preciso, muitas vezes, como os pais, diagnosticar como meu filho aprende. Será que ele é mais visual? Será que ele é mais auditivo? Se ele é mais sinestésico? O que significa isso? O visual é aquela criança que observa mais, é a criança que ela está atenta mais para as expressões corporais. Obviamente, você vai valorizar e fazer atividades, seja lúdicas, seja também no próprio processo de aprendizagem, que tenha mais cenas, né? Você colocar ela em imagens, né? Estimular o processo mais dela de visualização. Aquele que é mais auditivo, aquele que tem uma facilidade mais do domínio da fala, esse aí, então me dê aula para mim. Você vai me dar uma aula para mim, daquilo que você aprendeu. Isso é fundamental, isso é maravilhoso. A gente pode, inclusive, também valorizar, nossa, Fernando Pessoa, né? A gente não pode, os poemas, é uma oportunidade para a gente, as canções, né? Ótimo, a gente aprende na arte, né? Então, nós temos que valorizar também, é uma oportunidade também, né? Ele é mais visual, obviamente, declamar, falar poemas, a nível cerebral, é uma coisa que a gente fazia antigamente, né? Não se faz mais, mas declamar, né? E ele é mais visual. E tem o sinestésico. O sinestésico, não adianta o visual, ele precisa de prática. Ele precisa de pôr em prática. Então, se ele está aprendendo física, matemática, então eu tenho que ajudar ele aqui na internet, buscar experimentos, ele precisa entrar em contato com a prática. Né? Então, eu penso que são dicas, né, de como os pais podem estar atentos, né? Obviamente, colaborar. Agora, uma coisa que eu queria finalizar, e que, é claro, tem a ver com a minha especialidade, né? Que é a questão das brincadeiras, né? A gente não pode deixar de ter um momento de brincar. Isso tem que ser introduzido na agenda. Seja da criança pequena, da criança ao adolescente. Tá? Então, que seja, eu tenho falado bastante que jogos, porque tem me perguntado, quais são os jogos mais indicados para esse momento? Os jogos que tenham a ver com a vivência. É o brincar de casinha, é o brincar de ir no posto de gasolina, ou jogos de construção Lego, porque daí eles são extremamente criativos, né? Que seja Lego, que sejam jogos de madeira, mas que tenham a ver com as vivências, né? Eu tenho um trabalho que eu falo assim, né? A criança tem que desenvolver, para elaborar a sua afetividade, ela tem que desenvolver as noções de espaço, tempo e causalidade. Esses jogos auxiliam no processo de elaboração da afetividade. E nós não podemos esquecer que todos nós, não só as famílias, estão num processo afetivo difícil. Tá? Então, por incrível que pareça, né, estabelecer o momento da família de jogos, por exemplo, jogos de tabuleiro, uns jogos de dama, ou um jogo de cara a cara, aqui a gente fala jogo de cara a cara, jogo do detetive, né?
os games, os adolescentes que valorizam os games, mas fazer games interativos, seja ou valorizar com os colegas, mas valorizar também isso no processo familiar. Então, vamos jogar games. Que tipo de games? Games, aqueles monstros? Não. Games que têm a ver, por exemplo, jogar futebol, jogar tênis. Sim. Jogos reais. Trazer para as relações lúdicas jogos que têm a ver com a vivência. Pergunta número 2, professora. É isso. O que é que uma dificuldade de aprendizagem, peço desculpa, uma dificuldade de aprendizagem e o que é que não o é? Uma dificuldade de aprendizagem é algo que faz parte de qualquer processo educacional. O que não é uma dificuldade de aprendizagem é, por exemplo, aquilo que eu disse no início, né? Você tem um transtorno. Se você tem um transtorno, um problema neurológico, eu não posso dizer que isso é uma dificuldade de aprendizagem. Obviamente que essas pessoas com esses transtornos também terão as dificuldades de aprendizagem. O processo ou as dificuldades de aprendizagem faz parte do ser humano, independente se ele tem ou não um transtorno. Eu digo isso porque, às vezes, as pessoas querem classificar. Ele tem dificuldade, ou ele é autista, ou ele tem um transtorno de aprendizagem, ele tem uma hiperatividade. Não. Né? A dificuldade de aprendizagem, ela faz parte do processo do conhecimento e do crescimento humano. Ok. Terceira pergunta. Quais os fatores educacionais que os pais levantam ou que devem levar em conta? Eu penso que um fator fundamental, né, é estar atento, né, observar, estar disponível em ouvir a criança ou adolescente no seu processo de aprendizagem. Né? Quando eu falo estar disponível, não é tentar suprir, mas sim acompanhar e ajudar a dar as ferramentas do processo de aprendizagem. E essas ferramentas, às vezes, nós mesmos temos como os pais. E, às vezes, a gente não valoriza, né? E se a gente acha que não temos, conversamos com a escola, né? A escola, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Um professor, outro dia, estava desesperado, professor de educação física, né? Estava desesperado, como é que ele ia fazer todo o processo de aprendizagem de educação física da criança? Ora, a própria família criou espaços físicos dentro da casa para todo esse processo de aprendizagem. Então, eu penso assim, nós temos que valorizar a nossa criatividade, Claro. também somos muito criativos, e também perguntar para a criança ou adolescente, né, de que maneira ele gostaria de ser ajudado. Muito bem, sim senhor. Pergunta número 4 e última questão, para terminarmos, infelizmente, porque isto era uma conversa que nunca mais daqui sairíamos e muito enriquecedora. O que as crianças precisam dos adultos? Eu penso assim, a primeira coisa é nós não culpabilizar as crianças porque elas estão com dificuldades. Ou os pais se sentirem culpados em relação a isso. Né? É fundamental a empatia, se colocar diante das dificuldades da criança e tentar se colocar, tentar rever como você era quando criança e as dificuldades. A primeira coisa que a gente tem que pensar, bom, mas
Eu não tive dificuldade? Como assim? Não tive? Difícil? Não conheço. Não conheço a pessoa que não teve dificuldades. Tá? Mesmo as crianças que são, às vezes, consideradas superdotadas, têm dificuldades, faz parte. Né? Então, a gente tem que se colocar... e temos que não ter medo, não podemos ter medo ou achar que nós somos incapazes de ajudar a criança ou o adolescente. Tá? Nós podemos sim ajudar, né? Dentro das possibilidades como pais. Nós não somos pedagogos. Ninguém é pedagogo e, obviamente, eu acho que nem a escola espera que os pais exerçam essa função, né? Nós temos que, antes de mais nada, ser os pais, né? Pais interessados na aprendizagem, mostrar o interesse e acompanhar esse processo de crescimento dos filhos. Só isso. Ok. Professora, muitíssimo obrigado.